1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, nós falamos nessa manhã da unidade da igreja. Nós começamos o mês passado falando sobre a cultura da honra, a questão de honrar a Deus, honrar os pais, honrar a família, honrar as autoridades, honrar os líderes, né? A esposa honrar o marido honrar a mulher, os maridos honrar os filhos. Nós passamos muitas mensagens, temos há 2 meses. E hoje nós vamos voltar a tocar numa tecla que eu tenho tocado já há 10 anos, que é a questão da unidade da igreja. Uma coisa que é extraordinariamente necessária. A unidade da igreja, do corpo de Cristo. E 1 Coríntios 12, e versículo 12, diz assim, eu vou ler na NVI, vai ser projetado na NVI, que diz assim, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros também, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos e quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Espírito Santo, nós te agradecemos, porque a todos nós foi dado. Não foi a alguns, foi a todos aqui, Espírito Santo. E nós queremos te agradecer nessa noite pela tua presença viva aqui nesse lugar, Espírito Santo. Que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos capacite nessa noite. Que o Senhor coloque as palavras que talvez nós não ia falar, mas o Senhor coloque na nossa boca para que nós possamos sair daqui com a compreensão de como é uma igreja viva, unida, apostólica, pastoral, viva, que avança, que cuida bem das pessoas, que ama e que representa o Senhor aqui na terra, Senhor Jesus. Nós pedimos a tua graça, nós pedimos a tua revelação, enquanto nós nessa noite vamos participar do teu corpo, nós vamos participar do sangue, nós vamos fazer essa aliança renovada nessa noite. Nós pedimos, nos renova o nosso entendimento, renova a nossa mente nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, nessa manhã eu falei da importância de comer junto para a unidade do corpo da igreja. A importância de nós comer junto. E hoje nós vamos tomar ceia. Então eu não quero trazer nenhuma teologia aqui, eu quero falar de coisas que nós temos vivido aqui, que a igreja tem vivido, e onde nós aqui com os nossos membros aqui se aliançando, fazendo membresia, foi falado muito de um tema que eu trato muito na igreja, e eu quero abrir nele, que é Atos capítulo 2. Os irmãos até riem, alguns, porque eu toco muito nesse texto. Mas eu creio que esse texto é uma chave para nós como igreja. Aliás, é a chave para nós como igreja. E aqui, o apóstolo Paulo ali em Coríntios, ele estava falando da importância de nós entender que a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Para quê? Para que nós vivêssemos um tempo de unidade. Esse Espírito Santo é o Espírito de entendimento, de compreensão, de revelação. É o Espírito de amor, é o Espírito que nos une. É o Espírito que tira as diferenças, o Espírito Santo que tira toda e qualquer barreira que impedia nós de se amar. O Espírito Santo, quando nós fizemos uma aliança com Deus Pai, com o Espírito Santo, quando nós entramos no batismo, domingo nós vamos batizar, já temos alguns candidatos, e você que ainda talvez não batizou, venha, dá o seu nome para nós, porque domingo nós vamos ter o batismo, nós vamos ter um almoço aqui,
E quem também quiser almoçar aqui vai ter que dar o nome essa semana, porque senão não vai ter vaga. Vai ser só para aqueles que derem o nome. Esse almoço vai custar R$20. É um almoço de confraternização, de unidade. Se você fosse comer em casa, você ia talvez gastar mais que 20. Então nós vamos só comprar essas coisas e nós vamos repartir. Não vai ser cobrado para ter lucro. Esse almoço vai ser um almoço buffet livre, como nós somos acostumados a comer aqui, à vontade. Não gosto de miséria. Os filhos de Deus são abundantes, então nós vamos comer bastante, vamos se alegrar, porque é esse o projeto de Deus. A igreja anda junto. Então domingo nós vamos batizar e nós vamos almoçar junto aqui. Você só vai vir para o culto às 9 e só vai sair daqui depois do almoço. Depois que ajudar nós a lavar a louça. Tá bom? Você pode ajudar a louça, senão você não está unido nesse corpo de Cristo, amém? Mas eu quero ler esse texto. Esse texto que mostra a unidade da igreja e o resultado da unidade da igreja. É isso que tem trazido vocês aqui. Hoje cedo, quando eu olhava para a igreja aqui, agora quando eu olho novamente, eu vejo que isso que eu estou falando aqui dá resultado. Até porque só falar não adianta. Quero ser bem claro, não adianta eu vir aqui ser um papagaio e falar. Mas eu tenho muitas coisas que eu tenho falado aqui, é coisas que nós temos vivido. Aqui no pátio, na nossa casa, na casa dos nossos irmãos, onde um dos meus discípulos falou que hoje nós temos uma relação de amizade com os nossos discípulos. O Cristo estava falando aqui, hoje nós temos amizade nós com o nosso discipulador. Eu almoço com meus discípulos, eu choro com meus discípulos, eu trabalho junto com meus discípulos, eu oro pelos meus discípulos. E eu também vou almoçar com o meu discipulador, sirvo ele. Essa semana mesmo nós almoçamos com os nossos discipuladores. Que eu entendo que só existe um jeito da igreja viver o verdadeiro evangelho. É andando junto. Não adianta, queridos, nós dizer que nós vamos na igreja. Não, você não vai na igreja. Você é a igreja. Você é a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, ela tem que estar em todos os lugares. Ela é na tua casa, ela é com os teus amigos, ela é com os teus vizinhos, ela é no teu trabalho, ela é na sociedade, ela é nas repartição pública, onde nós estiver, nós somos essa igreja. E aqui tem um texto que a igreja primitiva vivia. A Bíblia diz que no capítulo 2, no versículo 1, diz que chegando o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E no versículo 42 diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Olha que interessante como é que a igreja vivia. Eles viviam, a NVI diz, se dedicavam, a NAA diz, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos. Eles também tinham a comunhão, eles tinham o partir do pão e eles tinham as orações juntos. 3 coisas que são de vital importância para a vida do cristão. O cristão que ora, ele vive uma vida transformadora. O cristão que ora, ele não vive uma vida medíocre, uma vida média. Ele vive mais no sobrenatural, ele anda numa outra dimensão. O cristão que lê a palavra, que se dedica na palavra, ele conhece o que ele tem de recurso em Deus. Ele conhece as promessas de Deus. O cristão que tem comunhão, ele pratica o que Deus faz, porque se eu vivo em comunhão com meus irmãos, eu conheço a necessidade dele, eu sei o que ele precisa e eu posso ajudar. Agora, quando eu não conheço alguém,
Eu não sei a situação que essa pessoa está passando, como que eu vou ajudar? Por isso que a igreja tem que viver esse ambiente. No versículo 43 diz que todos estavam cheios de temor. Hoje cedo, quando a irmã Zilma fez aqui o momento de intercessão e ofertas, ela tocou nesse ponto muito forte, não precisou nem eu pregar quase da forma que ela falou aqui. Porque o temor de Deus, queridos, ele é tudo. O temor de Deus é que faz nós viver uma vida transformada. O temor de Deus é que faz nós amar uns os outros. O temor de Deus é que faz nós viver a vida em comunhão. Eles dizem que eles tinham temor e que havia muitas maravilhas e sinais feitos por intermédio deles. Hoje nós vimos, irmãos, nós recebemos relato aqui quando terminam os nossos cultos. Domingo passado, quando terminou o culto aqui, eu recebo relatos dos meus discípulos, de pessoas que reconciliaram aqui dentro, de que perdoaram aqui dentro, que foram curados aqui dentro. Às vezes eles não dão testemunho aqui porque não dá tempo, mas porque tem um relacionamento em discipulado, eles avisam no discipulado. Então, nós temos visto esses sinais também, por causa da vida que nós estamos vivendo aqui como igreja. O temor de Deus. Diz que os que criam, eles mantinham-se unidos, eles tinham tudo em comum. Quando nós andamos em unidade, nós temos tudo em comum. Aí diz que eles vendendo as suas propriedades e os bens, eles distribuíam a cada um conforme era a necessidade uns dos outros. Olha o que é uma igreja, queridos, que ama, uma igreja que se importa, que come junto, que ora junto, que se visita. Às vezes eu brinco com alguns irmãos, poxa, se tu não me convida, tu não vem lá em casa, eu te convido também, me convida para ir na tua casa. Eu brinco às vezes. Não precisa muito, eu digo, para mim ir na tua casa. Precisa ser uma cuca, um cafezão, mas pode ser, né? Uma carninha, né? Nem só de pão vive o homem, irmãos. Mas é tão bom quando a igreja vive isso, quando eu recebo na minha casa, eu e a Marina, nós ficamos muito alegres. Mas nós ficamos muito felizes também quando nós somos convidados para ir na casa de vocês. Por quê? Porque isso é igreja. É isso que a igreja é diferente. A igreja não vai se fazer a diferença se ela não viver esses ambientes de comunhão, de relacionamento. Agora há pouco falei com o Célio, eu falei, pô Célio, se tu não vem na minha casa, me convida para ir na tua. Né? Falei, me convida. Não foi verdade, Célio? Agora me lembrei. Pô, falei, Célio, se tu não vem na minha casa, eu te convido. Então me convida para ir na tua. Frita banana, né? Farinha de mandioca. A comunhão, queridos, o mais importante é nós estar juntos. O que nós vamos comer não interessa. Se nós só vamos beber água. Eu brinco, mas o bom da comunhão é andar junto. E daí o que a gente tem, a gente apresenta, queridos. E com amor tudo é muito bom. Então diz que eles sabiam das necessidades uns dos outros. Quando eu sei da necessidade do meu irmão, eu vou me tornar um hipócrita se eu não ajudar. É a hipocrisia eu saber, diz a Bíblia, que o teu irmão tem necessidade e tu não dá nada. Diz, vai em paz. Isso é hipocrisia. E a igreja hipócrita, Jesus repreendeu, Jesus deu canelada nos hipócritas. Então eu tenho, nesses anos todos que nós estamos em Luiz Alves, eu e a Marli, quando comecei a trabalhar na igreja em Luiz Alves, foi o primeiro texto, né, Marli, que eu li. 11 anos, queridos. Mas só que não foi a segunda vez essa que eu leio. Alguns dos discípulos aí podem dizer que não foi também a segunda vez que eu leio aqui. Aliás, tem discípulos que quando eu pego isso, eles já citam, porque eles já estão acostumados a ler, eles já citam esse texto. Porque ele é muito poderoso, diz que todos
os dias, o 46, eles costumavam reunir-se no pátio do templo. Eles partiam o pão em casa e juntos eles participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Os nossos GC hoje, eles têm sido a cereja do bolo. É duas coisas que é poderosa da nossa igreja. É o discipulado, aonde eu fico sabendo a necessidade do meu irmão, aonde eu conto da minha necessidade para o meu discipulador, e aonde eu posso me ajudar com o meu irmão. E os GC são aonde eu posso convidar as pessoas para vir na minha casa, aonde nós podemos fazer as nossas refeições com alegria. O nosso GC ali em casa, ele é um GC mais geriátrico, né? Às vezes nós brinquemos. É eu e o irmão Henrique, a irmã Lourdes e a Marli. Agora nós estamos trazendo um casal novo para o nosso meio. O Juan e a Thaís, para dar uma dinâmica nova. O nosso GC estava muito velho. Uma velharia total, nós não conseguimos uma dinâmica nova. Aí nós oremos e falamos com o nosso supervisor do setor que nós lideremos. E buscamos um casal para ajudar na dinâmica, né, Marli? Estava monótono, agora está alegria, nós já estamos dançando na hora das músicas no nosso GC, mas a nossa comida lá é, a irmã Lourdes traz torradinha, com tomatinho em cima, é fitness, queridos, não tem muita coisa gorda lá não, açucarado, a Marli faz um chá quase sem açúcar, e a irmã Lourdes traz biscoitinho, pãozinho torrado com tomatinho em cima e um oréganozinho. Coisinha boa. É essa que é a vida da igreja andando junto, queridos. Discipulado, GC, gera crescimento, dá isso aqui, ó. Dá culto de celebração, dá salvação, dá batismo, dá membresia se formando. Porque o ensino, que é o primeiro versículo que eu li, que eles se dedicavam no ensino, né? A nossa igreja tem prezado muito por o ensino. Não adianta, querido, Jesus diz, o meu povo erra e peca por falta do conhecimento da palavra. O povo erra e peca por faltar o conhecimento da palavra, e daí não conhece o poder de Deus. Então eu estou falando nessa noite, queridos, de algo que nós precisamos botar em prática. Outra coisa que eles faziam, né? Eles louvavam a Deus, né? Tendo a simpatia de todo o povo, e diz que o Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Essa unidade, Jesus fala em Mateus 18, eu queria que o Eric abrisse ali para mim, 18, que diz o seguinte: palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor. Diz assim Jesus Cristo, digo a verdade, ele diz, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Pois aonde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, é só até ali. Eu li os 3 versículos, li do 18, 19 e 20. Pulei o 19, volta o 19 ali, eu vi que eu não li. Também digo, ele diz, olha só, eu vi que não tinha lido. Também digo, volta lá no 18, senão vai perder a meada. Jesus disse, eu digo a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. O 19. Também, disse Jesus, digo, que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto, sobre qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. A unidade gera confiança para nós pedir. Gera também
base para nós pedir. Jesus disse em Mateus 16, 18, ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor andando em unidade, não tem como o inferno se levantar e prevalecer contra a igreja de Deus. A bênção de Deus, ela está na unidade. No Salmo 133, eu gostaria que nós lesse a importância da unidade. Salmo 133. Diz assim o salmista: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede ou ordena a bênção da vida para sempre. Veja que quando nós temos essa unidade, o Senhor ordena a bênção. É a ordem de Deus. Jesus diz que quando nós andamos em obediência, Ele diz, os sinais eles nos alcançarão. Então nessa noite nós vamos tomar ceia, nós vamos passar por esse momento de celebração, mas é importante que nós entendamos que a unidade, ela traz cura, a unidade ela traz perdão, a unidade ela traz alinhamento do nosso coração, porque quando nós andamos em unidade, nós nos alinhamos com as pessoas. Quando nós andamos em unidade, nós começamos a fazer as coisas junto. Nós não andamos, um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Nós, como leu ali a irmã Camila, nessa aliança que nós fizemos ali, nós prometemos diante de Deus e das pessoas que nós vamos impedir qualquer tipo de fofoca. É interessante esse estatuto, queridos, essa aliança que vocês fizeram aqui hoje, e que nós vamos renovar agora tomando a Santa Ceia. Ela é tão poderosa, porque muda tudo a vida de um cristão. Pessoas que são alcançadas pelo Evangelho como eu fui alcançado, e eu falo de mim porque você pode dizer como você foi alcançado. É só nós olhar como é que nós era. É só nós olhar como é que era o contexto da nossa vida antes do Cristo entrar na nossa vida. Antes de nós ser batizado por esse Espírito, que diz aqui, Paulo no capítulo 12 de Coríntios, ele diz, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Veja bem. E ele diz, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados. Não foi alguns de nós que foi batizado. Foi todos nós. Então, essa unidade do Espírito, essa ligação que nós temos, é para nós andar junto, não é para nós andar separado, não é para nós andar um puxando para um lado, outro para o outro, não é para nós andar falando uns dos outros. Outro dia atrás eu estava falando aqui que Jesus, quando Ele nos uniu, Ele é o intermediador, Ele é um mediador entre mim e a minha esposa. Então eu olho para minha esposa, eu não vejo ela, mas eu vejo o mediador, o Cristo dela, o nosso Cristo, que nós fomos batizados e unidos no mesmo Espírito. Então eu não posso olhar para ela, acusando ela, eu não posso fazer o papel do diabo, eu não sou ele, eu não tenho parte com ele, nem você tem parte com esse sujo. Nós temos um mediador nosso que é Cristo, e que faz nós olhar para o nosso irmão e amar o nosso irmão com as suas diferenças.
Porque nós temos um único Espírito. Nós não estamos com a nossa mente dividida. Ontem à noite, quando eu falei aqui aos jovens, eu falei que Tiago diz, né, e até a importância dessa nossa perseverança, eu podia até ler esse texto de Tiago, capítulo 1. Ele não estava aqui, mas eu quero ler, não li ele de manhã cedo. Mas ontem, quando eu li esse texto, eu estava falando da importância de nós perseverar. Hoje também eu estou falando da importância de nós perseverar. E o apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: meus irmãos, ele diz, olha só, como Tiago se vira para a igreja e diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da fé de vocês produz perseverança. Veja bem, quando nós começamos a perseverar, nós também vamos passar por várias provações. Mas as provações, elas não vêm para nos destruir. Elas vêm para nos fazer, elas vêm, pois ele diz, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. O 4, ele diz, a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. E aqui no versículo 5 ele diz: e se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pensa tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Tiago dá esse conselho, porque se é uma das coisas que eu mais tenho lidado comigo, e eu falo isso para a igreja porque é comigo, é com a perseverança. Eu fui o cara, até os 36 anos, até me converter, 37, 36 anos, eu era o cara que eu era derrotado em todas as coisas da minha vida. Eu dava um passo e me sentia realizado, mas dali uns dias eu desanimava. Eu não conseguia perseverar em nada. E está aqui a minha esposa que pode dizer. Eu não tinha a perseverança. Então por que eu prego de perseverança hoje? Porque é a única saída de um homem, ou uma mulher, ou uma família serem bem-sucedidos. Perseverar no trabalho, perseverar na vida, perseverar no casamento, perseverar nos negócios, perseverar em criar bem os filhos, perseverar na sociedade, perseverar em fazer o bem, não pagar o mal com o bem, o mal com o mal, mas com o bem. Isso são coisas que Paulo trata muito, Tiago trata muito, sobre a importância. Paulo diz no capítulo 12, e no versículo 12 de Romanos, também li ontem esse texto e não li hoje cedo, mas vou ler agora. Romanos 12, 12. Ele diz: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Aqui, o texto base que eu estou trabalhando aqui é que diz que eles perseveravam, ou eles se dedicavam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Agora, perseverar na oração no meio da tribulação é fácil? Não. Mas Tiago diz que a perseverança leva nós à esperança. E a esperança, ela tem uma ação completa na nossa vida. Então nessa noite eu quero convidar os casais que vão servir a ceia,
irmão Juan, irmã Thaís, o irmão José, a irmã Natalina. Quero convidar a equipe de louvor. Essa noite, queridos, é uma noite que nós estamos partindo o pão aqui, de uma forma muito simples e muito clara. Muito simples e muito clara, nós estamos lendo um texto que é muito simples e muito claro, mas que é esse texto que, se nós pôr em prática, se nós aplicar, nós vamos ver grandes resultados na nossa vida. Pode ficar aqui. Eu quero convidar a igreja para nós nos colocar em pé. Fica mais para cá um pouco, José. Isso, aí. É uma noite especial. Eu não sei por que o Senhor te trouxe aqui, mas tu sabe como que você saiu. Você sabe talvez como foi difícil para você chegar aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Você veio porque Deus tem um plano com a sua vida. E quando Deus tem um plano com nós, Ele nos traz. Às vezes, numa situação difícil. Às vezes, para você chegar aqui hoje, você discutiu em casa com seus filhos, até às vezes com a sua esposa, ou com seus pais, eu não sei. Mas é o momento que nós vamos agora participar do corpo de Cristo. Esse que se sacrificou para que nós fosse unido. A Bíblia diz que Jesus, Ele pagou um alto preço para que nós fosse alcançado. A graça, ela não veio tão de graça assim. O corpo dele foi moído. O sangue dele foi derramado. Jesus, ele foi escarnecido pelos nossos pecados. O castigo que estava sobre mim, ou sobre você, foi lançado sobre ele. Mas por as pisaduras dele é que nós tivemos esse livre acesso. E pudemos nessa noite comer o pão, que simboliza o corpo de Cristo. Nós podemos tomar o cálice, que simboliza o sangue de Cristo. E uma coisa que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, você não está aqui para não comer o pão e não tomar o cálice. Você está aqui para tomar o cálice e comer o pão. Essa noite é uma noite para nós nos examinar. Eu quero te convidar nesse momento a você fechar os seus olhos, porque eu não estou aqui para examinar minha esposa, nem ela para me examinar, nem você para me examinar, e nem eu para examinar você. Você está aqui para se examinar a si mesmo, para se examinar, para fazer, olhar para dentro de você. Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos. E nesse momento, comece a fazer uma introspectiva, comece a olhar para dentro de você. Eu preciso olhar para dentro de mim e ver como que eu estou. Aonde que eu preciso pedir para Jesus mudar, limpar. Aonde que eu preciso pedir para que o Senhor Jesus toque na minha vida. Porque o Espírito Santo que está em nós, Ele não vai ficar em nós de qualquer maneira. Nós viver de qualquer maneira. E no capítulo 11 de 1 Coríntios, no versículo 28, o apóstolo Paulo diz: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Nós vamos orar agora pelo pão, vamos orar pelo cálice. Enquanto os irmãos vão distribuir, você segura aí para nós comer tudo junto. Porque unidade é isso, queridos. É nós não comer uns na frente dos outros, é nós não querer andar uns na frente dos outros. É nós não achar que nós não precisamos uns dos outros. Unidade é andar junto. É você respeitar, é você valorizar. Eu quero pedir que você erga a sua mão para cá.
enquanto nós oramos e abençoamos o cálice, abençoamos o pão, Pai, está aqui esses elementos, Pai, simbólicos, o pão e o cálice, Senhor. Eles representam, Senhor Jesus, o teu corpo que foi moído por nós. Eles representam o teu sangue que foi derramado por nós. Senhor Jesus, nessa noite, eu te agradeço porque nós podemos fazer parte dessa aliança. Nós podemos renovar a nossa aliança nessa noite, assim como os membros novos aqui fizeram uma aliança. Nós agora renovamos ela, Pai. E te reconhecemos como nosso Senhor, como nosso Deus. Espírito Santo, põe da tua unção e graça sobre esses elementos. Que eles sirvam para fortalecimento do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito. Que quando nós tomar eles, Pai, eles renove nós. Traga um vigor novo para a tua igreja nessa noite. Nós abençoamos esses elementos. Em nome de Jesus Cristo.